Atalaia significa sentinela, guarda ou vigia. A Bíblia fala sobre atalaias tanto no sentido literal quanto simbólico. Isso indica que esse termo é aplicado não só para se referir aos guardas da época. Alguns textos bíblicos usam a figura de um atalaia para se referir no sentido espiritual à atividade de alguns homens levantados por Deus. Nos tempos bíblicos, os atalaias tinham a função de guardar uma cidade, uma aldeia, um acampamento ou mesmo um povo itinerante. Eles andavam pelas ruas da cidade como policiais, ou ficavam sobre os muros e torres das cidades fortificadas. Nos acampamentos móveis, os atalaias eram os responsáveis por vigiar e guardar o assentamento, especialmente durante a noite. Os atalaias também podiam ficar em torres de vigia espalhadas pelo deserto, ou tomar posto sobre um monte elevado. A ideia principal era que o atalaia ficasse em um lugar de boa visibilidade para que pudesse avisar sobre qualquer perigo iminente com certa antecedência. Numa época em que havia muitas batalhas entre os povos que disputavam territórios, bons atalaias cumpriam um importante papel na estratégia militar de suas cidades. Se um atalaia se distraísse ou dormisse em seu posto, um grande prejuízo poderia ser causado. A Bíblia destaca alguns casos de sentinelas que dormiram. Um dos casos mais conhecidos é o de Abner e seus homens. Eles estavam protegendo o rei Saul, mas acabaram dormindo. Davi então aproveitou a oportunidade e tomou a lança e a bilha de água que estavam na cabeceira de Saul. Naquela ocasião, Davi teve oportunidade até de matar Saul, mas não o fez por temor ao Senhor. Falando agora da aplicação da palavra atalaia no sentido espiritual, podemos nos lembrar do profeta Ezequiel. Ele foi designado por Deus como um atalaia para advertir o povo de Israel sobre sua conduta pecaminosa. Como atalaia de Israel perante Deus, Ezequiel tinha certa responsabilidade sobre aqueles a quem ele ministrava. Ele tinha o dever de avisar Israel a respeito de um perigo iminente. Caso ele não o fizesse, ele se tornaria responsável pelo resultado desastroso. Mas se o povo ignorasse sua admoestação, então Ezequiel estaria completamente isento de qualquer culpa. Com base nessa comparação entre o papel desempenhado por Ezequiel e um atalaia, é possível perceber o quão terrível era o comportamento do povo de Israel. Era inconcebível que uma cidade ignorasse os avisos de seus atalaias, mas os avisos de Ezequiel foram continuamente desprezados. O profeta Abacuque também foi outro que agiu como um tipo de sentinela espiritual. Ele se colocou em torre de vigia na espera por ouvir a mensagem de Deus sobre o juízo vindouro. Embora num aspecto bem diferente de Ezequiel e Abacuque, hoje os cristãos também devem servir como atalaias. Isso não significa que devam desempenhar algum tipo de proteção ou cobertura espiritual. Esse entendimento é completamente errado. O cristão serve como um tipo de atalaia no sentido de anunciar o Evangelho de Cristo. Esse anúncio deve ser feito por meio da exposição das Escrituras, a palavra de Deus, convidando as pessoas ao arrependimento. Aqueles que, através da obra do Espírito Santo, respondem a esse chamado com fé e arrependimento, encontram em Cristo uma pedra preciosa. Os que ignoram esse anúncio encontram no mesmo Cristo uma pedra de tropeço.